7h45, toda vez que tem tema de Covid que a gente precisa aprofundar aqui, eu tenho a maior alegria de trazer o Eduardo Batistella, médico, professor, nosso consultor para temas de vacina. Doutor Batistella, é sempre um prazer revê-lo. Bom dia. Bom dia, Daniel. Obrigado. Agradeço de novo a presença aqui com os amigos, você, o Pietro, e parabenizar aqui pelo estúdio novo, muito bacana, muito legal, tá? Ficou legal, né? Quem ainda não acompanhou pode entrar no canal do DNA no YouTube. Doutor Eduardo, agora o tema do momento é o prazo de aplicação entre a primeira e a segunda doses da vacina da Pfizer. A bula fala em 21 dias. O Brasil optou por ampliar para 90 dias. Alguns municípios não seguiram a orientação do Ministério da Saúde, mas Curitiba, por exemplo, seguiu. O Paraná como um todo está aplicando a dose em 90 dias e o governo federal agora estuda reduzir para 21 dias. Faz diferença isso, doutor Eduardo? Faz diferença, sim. Aí é o seguinte, quando você estuda hoje sobre variantes, principalmente, então você vai pegar a variante Delta, que está pegando o mundo inteiro, variante Gama, que a variante Gama mudou o nome, ela surgiu em Manaus, então eles mudaram os nomes, mas a gente sabe que a variante, e saiu um estudo ontem ainda falando isso, que quanto mais cedo você tiver feito a primeira e a segunda dose na população, melhor. Mais rápido eles vão estar protegidos. Quanto mais tempo você demorar, mais fácil dessa cepa circular por aí. Então, se eu pensar no quesito, eu vou tomar com 90 dias, vou estar imunizado, mesmo igual a pessoa que tomou com 21 dias, tudo bem. Mas no momento, a gente precisa que a imunização seja mais rápida. A gente precisa que a pessoa já esteja com a segunda dose mais rapidamente. Então, faz diferença? Faz diferença. E essa distância de 90 dias, por exemplo, da vacina da AstraZeneca? Porque na bula da AstraZeneca já fala em 90 dias, que é diferente da bula da Pfizer. Mas alguns governadores, alguns prefeitos estão defendendo antecipar a segunda dose também da AstraZeneca. Isso seria possível, doutor? É possível, sim. A vacina, eu lembro que eu falei para você ano passado ainda, elas mudam também, tá? E o que a gente tem visto, por exemplo, não só antecipação, existem alguns estudos novos, não no Brasil ainda, o Brasil ainda está cedo, a gente não conseguiu vacinar a maior parte da população ainda, mas tem países que já estão fazendo estudos, inclusive misturando as vacinas, né? Porque o que é o grande problema? Eu fiz a AstraZeneca no DNA, aí eu vou ter que fazer a AstraZeneca de novo daqui 90 dias. Se eu fizesse nesse intervalo, em 21 dias, uma vacina da Pfizer? A gente precisa que as pessoas sejam vacinadas, e como eu falei, o quanto antes e o quanto mais rápido possível. Existe algum problema? Então tem alguns estudos surgindo, mostrando que inclusive não existiria problema. Mostrando até que o aumento de anticorpos seria maior se a gente fizesse mistura de vacinas. Então, quanto mais cedo a gente puder vacinar, melhor. A pessoa não vai adquirir nenhum problema se ela for vacinada antes. Embora na bula você coloca 90 dias, mas ela não tem um grande problema se ela for vacinada antes. Então pode vacinar antes? Pode, não está errado. Então, em realidade, essa decisão, que foi uma decisão política na Pfizer, de mudar o que diz a bula, a gente está pagando um preço por isso, né? Tá. Infelizmente tá. E a maior preocupação qual que é sempre? São as cepas novas, como eu acabei de falar. Principalmente a Delta. Se você pegar o discurso do Biden ontem, ele tá bravo lá. Por que o Biden ficou bravo? Né? Porque ele está vendo que uma parte da população americana não quer se vacinar, não se vacinou, e esse pessoal está transmitindo o vírus ainda. Então o que ele está falando? Mesmo quem está vacinado aqui vai ter que voltar a usar máscara, vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Porque está faltando vacina. A ideia é sempre a mesma. Vacinar o quanto antes e o maior número de pessoas. Esse é o caminho. Foi assim com sarampo, foi assim com rubéola, foi assim com coisa mais simples como cachumba. É assim com a gripe, né? É assim com a gripe. É assim que a gente vai vencer o vírus. Não tem outro jeito, não tem outra forma, né? Agora, laboratório, ele segue mais ou menos o que os estudos... Ele vai se baseando em estudos anteriores. Então ele já tem... As pessoas pensam assim, vacina... Isso também falei no passado, a vacina do coronavírus surgiu agora. Não, isso é mentira. Ela já está em estudo desde a década de 70. O coronavírus surgiu uma variante nova agora que pegou a gente e fez uma pandemia. Mas existe há muito tempo. Os estudos já vêm há muito tempo. Por isso que foi rápido, inclusive, a produção da vacina. Não que foi criado e caiu de paraquedas. Né? Sobre essa variante Delta, ela
ela é mais letal do que o vírus original ou outras Não. variantes, ou ela está nos pegando justamente porque é a da vez? É a da vez. Ela não é mais letal. Isso, graças a Deus, tem sido comprovado. Os estudos mais recentes mostram, né? Porque ela é recente, né? Então a gente tem pouca coisa ainda sobre ela. Mas você já tem estudos mostrando que ela não é mais letal. O que é o problema dessas variantes? Tanto a Gama lá de Manaus, que é a que mais pega a gente aqui no Brasil, quanto a Delta, ela é mais transmissível. Ela consegue enganar o sistema imunológico e é mais transmissível. Mas ela é mais transmissível para quem? E agora também isso está sendo provado, para quem não está vacinado. Então esse é o grande problema. Quem é mais susceptível, não está vacinado, esse cara que vai pegar. Então a gente precisa realmente vacinar. Doutor Eduardo, por que a vacina da Janssen tem uma dose só? Então, ela tem uma imunidade, ela é diferente um pouquinho a forma de fabricação, digamos assim. Enquanto as outras usam proteínas, ela usa uma proteína mais similar ao vírus, né? Uma proteína capaz de desenvolver a gente chama de imunogenicidade, aumentar o número de anticorpos que ela produz. Mas eu vou te dizer um detalhe nessa história da Janssen aí. Então tá todo mundo falando, é uma dose só, não sei o quê. Mas já está começando a mudar. Você vê, tudo é novo, né? Já está começando a mudar o aspecto e o próprio pessoal do laboratório da Janssen já está falando que talvez para a vacina Delta precise de uma segunda dose. Então, eu vou te ser sincero, eu não acredito em nenhuma vacina com uma dose só. Uma dose só. Não com vírus tão mutante quanto o corona. É a mesma história da gripe. A gripe também, quando lançaram lá, falaram, não, uma vacina está resolvido e tal. Aí de cara o pessoal já viu, opa, não está sendo assim tão 100%. Melhor a gente fazer um reforço. E o que é o bacana do reforço de qualquer vacina? Se eu tomar uma dose hoje, eu tomei uma dose hoje, dia 28 de julho, e daí eu tomar uma dose só o ano que vem, ainda assim eu não perco a proteção dessa primeira dose que eu recebi agora. Então, você pode até ter um tempo maior, que é o que você estava me perguntando. Posso ter um tempo maior, menor? Eu posso ter um tempo maior. Você pega a vacina de hepatite, o cara fica 3 anos sem tomar e vai lá e só faz o reforço. Ele não faz 2 doses de novo, faz só o reforço. Só que o que é o problema? Nesse momento, a gente precisa que as doses sejam mais rápidas. Tá? Claro. Agora um tema delicado, a Coronavac. A Coronavac virou o patinho feio das vacinas, né? E é uma vacina pior do que as outras, e eu lembro muito bem, o Dr. Batistella aqui conosco, quando a gente falava das vacinas, quando elas nem haviam chegado aqui ao país, eu lembro de uma fala do Dr. Batistella dizendo o seguinte, olha, todas as vacinas são muito bem-vindas e são importantes, e tem que aplicar seja ela qual for, mas é claro que há vacinas mais eficazes do que outras. Lá atrás, quando a vacina nem chegava, você já dizia isso, né, doutor? E agora ela virou aí essa Coronavac não adianta nada, as pessoas tomam e pegam de novo, tem gente morrendo porque tomou a Coronavac. Qual é a da Coronavac? Então, vou te falar primeiro que, até para o pessoal escutar, eu tomei Coronavac, tá? Tomei as 2 doses e tô tranquilo. Mas assim, o que a gente sabe da Coronavac? Ela tem se mostrado com uma capacidade de imunogenicidade, de produzir anticorpos talvez um pouco menor, né? E não adianta dizer que é tudo igual. E vou voltar a dizer o que eu falei no passado. As vacinas são diferentes. Elas dão proteção? Dão. Então, se você está numa guerra e você está lá numa luta, você está lá sem arma nenhuma, o cara chega e fala assim, toma aqui, você tem uma pistola aqui para você se defender. Você vai se defender com uma pistola. Mas o cara pode chegar e falar assim, toma aqui, tem uma metralhadora para você se defender. Então, qual que vai defender mais? A metralhadora. Então, qual que vai defender mais? Talvez a Coronavac, a Janssen, não sei. Agora, tem que tomar qualquer vacina que aparecer? Tem. Porque no momento é muito mais importante que eu tome a Coronavac e tenha uma proteção do que eu ficar sem nada. O risco de eu morrer é muito maior. Só que a Coronavac, e agora também eles já estão mostrando, talvez ela proteja só por 6 meses. Ela não tem uma proteção tão grande assim. Ela não se sabe ainda. Aquele primeiro estudo que eles lançaram, que eles mostraram lá atrás, já para quem entendia de vacina, a gente já via que foi apresentado lá em São Paulo, foi apresentado um slidezinho, não foi apresentado o trabalho por completo. Isso. A gente já via ali que tinha alguma coisa errada ali naquela história, né? Porque não chegava a 50% de proteção, mas é o que eu falei, tá precisando de vacina, temos que tomar que aparecer primeiro, mas talvez ela precise realmente de uma terceira dose. O Dória, aí falando de política, né? Mas o Dória, que foi o cara que encabeçou a história, ele mesmo já falou, ele falou, ano que vem eu quero fazer de novo.
Quero ver se em janeiro eu já aplico uma terceira dose no pessoal. Ele está aplicando porque ele está falando de política? Não, ele tem lá os infectos dele, tem um pessoal que está trabalhando com a vacina, que sabe, ó, melhor a gente fazer uma terceira dose aqui e aumentar o reforço do que depois a gente pagar o preço dela. Agora, o que eu deixaria de recado sempre? Tome a que aparecer, né? Você não tem como escolher agora, não dá para ser sommelier de vacina mesmo. Apareceu, é a que tem, toma. Futuramente você vai poder escolher? Eu acredito que vai, sim, aí você vai poder escolher, mas no momento tem que tomar que aparecer. E digamos que a pessoa tomou 2 doses da Coronavac. A terceira dose, digamos assim, poderia ser uma dose da Pfizer, da AstraZeneca, não teria grande problema nisso. Vou te falar que eu recebi, nossa, colega, amigo, os caras sempre me perguntavam, falavam assim, poxa, será que eu posso tomar outra, tal? Os estudos têm mostrado que podem e até devem. Só que eles não estão totalmente publicados ainda. Então aquela história, mas tá faltando estudo, você tá falando de... Estão começando a aparecer. Então é já que vai mudar essa história. O que a gente vê? Aquilo que eu falei, a história das outras vacinas não é diferente do que está acontecendo com o Coronavac. Então a gente vê que, por exemplo, mesmo a vacina da gripe, se você mudar, aumenta o teu número de anticorpos. Você toma uma de um laboratório, depois você toma do outro o ano que vem. É só que naquele momento que surgiu agora no começo do ano, eu lembro de eu falando com a gente aqui, a gente conversando aqui, a gente só tinha uma. Então, só tinha Coronavac. Vai tomar que tem, claro. Entendeu? Agora, a partir do momento que você tem mais de uma, por que não escolher uma que talvez esteja uma imunidade melhor ou misturar uma com a outra? Se o estudo disser que pode, não é a gente que vai dizer que não. Não tem ninguém para dizer que não. E é verdadeira a afirmação, doutor Eduardo Batistella, de que a pessoa, depende da idade também, a questão da eficácia da vacina, porque muito se fala que as pessoas mais jovens, tomar a Coronavac, ou tomar a Pfizer ou a AstraZeneca, dá na mesma, porque daí o organismo reage melhor, isso é um fato? É um fato. Então aí volto de novo a dizer, a mesma história que as outras vacinas, né? O sistema imunológico nosso, ele envelhece. Da mesma maneira que a gente envelhece, o nosso sistema de defesa também envelhece. A gente que é médico, até para te operar, né, para operar alguém, eu vou olhar lá, vou falar assim, olha, puxa, você está com mais de 70, 80 anos, já existe um risco maior aqui de infecção, existe um risco maior anestésico, então eu vou pensar 2 vezes se vale a pena operar ou não. A vacina é a mesma história. O sistema imunológico, ele vai estar, como que eu posso dizer, eles usam termos assim, tipo defasado. Né? Então, digamos que todo ano eu entro em contato com um monte de vírus, um monte de bactéria, e meu organismo vai lá e produz um monte de memória contra esses bichos. Eu não preciso nem de vacina, porque eu entro em contato no dia a dia. Quando eu fico mais velho, essa produção de anticorpos contra esses vírus, contra essas bactérias, fica defasada. Eu começo a ter dificuldade para produzir. Mas isso faz parte da idade. Então, você aplicar uma vacina vai talvez estar 100% protegido? Pode ser que não, qualquer uma delas. Então, nessa faixa etária que nós estamos aí, de 30 e pouquinhos, tanto faz a vacina, né? Vai bombar de qualquer maneira, né? Tanto faz. Na verdade, assim, importante é que você tenha tido um primeiro contato com o vírus. Isso é muito importante. É importante que o teu organismo conheça o vírus de alguma forma. Né? De alguma maneira ele tenha tido um contato. E quem que faz esse contato? A vacina. Essa é uma maneira de diminuir a transmissão, diminuir o número do vírus e diminuir a pandemia. Esse é um jeito de resolver. Porque daí você, uma vez vacinado, se o teu organismo conhece o vírus, se você for pegar a doença, ela não vai te matar, não, seria isso, né? É isso. Então, esse é um outro problema que as pessoas confundem, e eu escuto direto também. Ah, mas eu estou vacinado, não vou pegar nunca mais. Ninguém falou isso. Não tem estudo nenhum mostrando que vacina, eu tomei a vacina, estou protegido para o resto da vida. Não é essa a história. A vacina vai proteger de casos graves. Vai dar tempo do teu sistema imunológico já conhecer o bicho e reagir a ele. Agora, pode ser que você fique doente? Pode ser, mas mais leve. É o que a gente quer. O Dória, né? O Dória, já que a gente citou o Dória, é o exemplo. Ele tomou 2 doses da Coronavac e pegou. Mas tá vivo, né? E tá bem. Tá bem, tá tranquilo. É isso aí. Doutor Eduardo Batistella, mais uma vez, muito obrigado aqui pela aula que você sempre nos dá aqui no Jornal da Mercosul. Eu agradeço. Né? Valeu, ficamos por aqui. Voltamos amanhã com o nosso jornal a partir das 7 horas da manhã. Um grande abraço a todos. Tchau.